A L2. Oferecimento Centro Auditivo Telex. Olá, boa noite. Uma família de Sergipe fez exame de DNA para tentar ajudar na identificação do corpo encontrado carbonizado em Marechal Deodoro. A violência contra crianças e adolescentes aumentou no estado. Em Taquarana, um homem foi preso por agredir a filha de 6 anos. Em Quebrangulo, se despede de Marcelo Lima. O ex-prefeito morreu afogado ao ser arrastado pela correnteza do rio Paraíba. E o pinguim resgatado na Praia do Gunga foi transferido para um aquário em João Pessoa. Ele vai ficar na companhia de outros animais da mesma espécie. O L2 começa agora e você também pode nos acompanhar ao vivo pelo G1 Alagoas e Globoplay. Um exame de DNA deve apontar a identidade do corpo encontrado carbonizado dentro de uma caminhonete no mês passado em Marechal Deodoro. Uma família de Sergipe se apresentou à polícia e aguarda o resultado do material genético para confirmar ou não esse parentesco. A repórter Andréia Rezende tem mais detalhes do andamento das investigações. Boa noite, Andréia. Oi, Felipe, muito boa noite para você, boa noite a todos. O material genético foi entregue pela família ontem. A polícia aguarda aí o resultado para prosseguir com as investigações. Quem traz para a gente os detalhes é a delegada Tassiana, da DHPP. Boa noite, seja bem-vinda ao L2. Esse resultado é importante, só pode ser feito pelo exame do DNA por conta da situação do corpo. Isso, a Polícia Civil aguarda a confirmação se realmente é esse homem de Sergipe, né? Através desse exame do DNA, que a gente vai ter essa confirmação e a partir daí traçar as linhas de investigação em relação a esse homicídio, né? Esse homem ele foi encontrado morto, carbonizado, em cima de uma caminhonete, né? Na região de Marechal Deodoro. O veículo ele foi identificado, né? E por isso esse proprietário do veículo está desaparecido e tudo leva a crer que pode ser esse homem, né? Que é de Sergipe, mas estaria residindo aqui há pouco tempo. A família também é de fora? Isso, a família é de fora. E acredita que seja ele mesmo, tendo em vista também que em uma das pernas tem uma prótese, né? Como é que a polícia chegou até essa família, né? E o que a família disse até agora? Justamente através da perícia feita no veículo automotor, foi possível identificar qual era o veículo e o proprietário. Então, a Polícia Civil fez contato com a Polícia Civil de Sergipe, né? E a partir daí descobriu que o indivíduo estava, né, desaparecido, então por isso que tudo leva a crer que possa ser ele. Mas, repito, a gente só vai ter a certeza com o exame do DNA. A família desconfia? Tem alguma suspeita? Imagina o que pode ter acontecido? A investigação segue em sigilo, há algumas linhas, se realmente for confirmada a identidade dele. E em breve a gente vai dar uma resposta a esse caso. Tem alguma previsão para sair esse laudo? Em torno de 10 dias é o prazo médio, né? Tá certo. Muito obrigada, viu, delegada, pela sua presença, pelas informações. Então é isso, viu, gente? A polícia aguarda, então, o resultado desse exame de DNA para que possa prosseguir aí com as investigações. Volto com você, Felipe. Obrigado, Andréia. Obviamente, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos deste caso até o devido esclarecimento. E imagens obtidas com exclusividade pela TV Globo contradizem a versão de policiais militares para a execução de um alagoano na capital paulista. Jefferson de Souza tinha 24 anos e era morador de rua. Ele foi executado com tiros de fuzil. Jefferson de Souza veio para São Paulo em busca de um sonho. O sonho dele era ser jogador de futebol. Alagoano, agricultor, o jovem de 24 anos chegou em 2019. Trabalhou por alguns anos em uma pizzaria, mas a família conta que começou a usar drogas há 2 anos e estava morando na rua. Ele teve muitas vezes que ele falou para mim que queria vir embora, queria sair dessa vida. Ele era um menino tranquilo, um menino
De boa ele. Policiais militares executaram o homem, que estava desarmado, com 3 tiros de fuzil, na noite do dia 13 de junho, na região do Brás, no centro da capital. Só que as próprias câmeras corporais dos agentes gravaram o assassinato de Jefferson. O relógio das câmeras registra a hora, pouco depois das 8h20 da noite. São 6 policiais militares que abordam Jefferson. O rapaz estava em cima de uma árvore. Ele desce. Os PMs o revistam e fazem uma espécie de interrogatório. O soldado Danilo, o que estava com a câmera corporal, tira uma foto de Jefferson e envia para contatos no celular. Sempre acuado, com as mãos para trás, Jefferson começa a chorar. Com um fuzil apontado para ele, o jovem fica de costas. O PM, com a câmera corporal, cobre o equipamento com a mão e vira para o lado. Jefferson foi morto quase 1 hora depois do início da abordagem, perto das 9h30 da noite. O laudo do IML revelou que ele foi atingido na cabeça, no peito e no braço. No boletim de ocorrência, os policiais militares disseram que fizeram uma abordagem a um morador de rua que tentou pegar a pistola de um dos policiais, levando o outro a alvejá-lo 3 vezes. As imagens anexadas ao inquérito, com o flagrante da morte de Jefferson, não tem áudio. A gravação das conversas só começa depois que tudo ocorreu e mostra os PMs justificando a morte do rapaz. A gente foi trocando ideia. Quando ele viu que ia perder, tentou a sorte. O cara é louco, eu tava tentando trocar ideia com ele. Faz aqui no centro que nós temos. Pior que eu tava querendo liberar o carro, mano. Quase meia hora depois da execução, um dos policiais que está no local avisa que a câmera corporal do agente que participou da ação está sendo monitorada pelo Centro de Operações da PM. Só para avisar a foto dele tá no monitoramento. Os próximos aí, né? Tá gravando aí. Sim. Precisa dar uma olhada nas imagens. A Corregedoria da PM analisou os vídeos e prendeu os agentes Alan Wallace dos Santos Moreira, de 25 anos, e Danilo Genrin, de 24 anos. Eles respondem por homicídio, fraude processual e falsidade ideológica. Ninguém da polícia quis gravar a entrevista. A família de Jefferson, agora, espera que a justiça seja feita. Meu coração tá a 1000 por hora, né? Porque é uma dor muito forte que eu não desejo pra ninguém. Me perguntando 1000 vezes o que foi que ele fez. Isso foi o que mais me perguntei. O que foi que ele fez para chegar a esse ponto de tirar a vida dele? A Secretaria da Segurança Pública disse que os 2 policiais estão detidos no presídio militar e que repudia a conduta dos agentes. A defesa do tenente Alan Wallace disse que a ação policial decorreu de legítima defesa. Não conseguimos contato com a defesa do soldado Danilo. E a seguir, lançada em Maceió, uma cartilha sobre os serviços oferecidos pela Casa da Mulher Alagoana. A instituição já atendeu quase 6.000 mulheres vítimas de violência no estado. Até já. Vou explicar mais coisa, depois eu volto. Um homem foi preso hoje em Taquarana depois de ser denunciado por agredir a própria filha de 6 anos. As marcas da agressão estão no rosto da criança. Ela foi encontrada por equipes do Conselho Tutelar de Taquarana na escola onde estuda, após denúncia anônima. Pedimos à direção da escola autorização para ter uma conversa com a criança, né? E quando chamaram a criança, foi nítido, né? Estava no rosto da criança o hematoma muito forte, com a marca de uma sandália, bem desenhado, bem explícito. E a gente conversou com ela estava com medo, né? E a gente perguntou, o que causou isso? Quem fez isso? E ela disse que quem tinha feito isso foi o pai, devido ela estar procurando um anel e não ter encontrado e estava chorando. E esse choro causou, ele ficou irritado e agrediu ela. O Conselho Tutelar denunciou a agressão à Polícia Civil. O pai da criança foi preso hoje de manhã num povoado da cidade. Primeira providência, eu entreguei ao Conselho Tutelar um exame de corpo de delito para configurar o crime. Ele foi autuado em lesão corporal dolosa contra criança.
e fomos ao local procurar descobrir onde ele morava. Coincidentemente, quando começamos a tirar informações, uma pessoa nos passou, ele vindo de bicicleta com a pessoa, Abordamos, ele ainda quis reagir. Não, por que vocês estão me prendendo? Dei voz de prisão a ele naquele momento, trouxemos aqui para a delegacia e autuamos ele em flagrante. O delegado pediu à justiça medidas protetivas para a criança. Para a esposa e para o outro filho, porque ele tem um filho de 5 anos autista, que apanha também, e pedir a prisão temporária dele, porque ele já tem antecedentes. A criança de 6 anos e a família vão receber apoio de equipes multidisciplinares do município de Itacoarana para tentar amenizar os traumas. A gente encaminhou para o CREAS, que é o centro de referência que acompanha a família, e ao CAPES, que é um atendimento ao psicólogo para a criança, né, que, consequentemente, ela vai ter esse prejuízo, né, com essa agressão que sofreu. A agressão que aconteceu aqui em Itacoarana não é um caso isolado. Dados do Anuário de Segurança Pública mostram que no ano passado houve um aumento de 42% no número de casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes em todo o estado. O número de maus-tratos saltou de 366 em 2023 para 520 em 2024. 154 casos a mais de um ano para o outro. O levantamento também revela que a maioria dos casos registrados no ano passado foi contra crianças entre 5 e 9 anos. A população tem um papel importante para evitar que índices de agressão contra crianças e adolescentes continuem crescendo. Se já presenciou alguma agressão física, seja ela qual for, física, abuso sexual, que teve conhecimento, denuncie. Tanto a denúncia pode ser pelo Disque 100, que é os direitos humanos, que essa denúncia a gente recebe pelo nosso e-mail, a polícia também recebe. E também, se for aqui em Itacoarana, pelo nosso WhatsApp, que o número é 82982034688. E a Justiça de Alagoas suspendeu a prisão do influenciador digital Kel Ferretti. Ele foi condenado em abril deste ano a 10 anos de prisão pelo estupro de uma enfermeira em uma pousada de Maceió em junho do ano passado. Numa audiência hoje de manhã, a Câmara Criminal do TJ também reduziu a pena para 7 anos, que ele vai responder em liberdade. No mês passado, o Ministério Público Estadual pediu a condenação do influenciador em uma outra ação por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo o MP, Kel Ferretti liderava uma quadrilha de jogo de azar online, atuando em manipulação de sorteios com outros influenciadores. Além dele, outras 7 pessoas foram denunciadas pelo desdobramento da Operação Trapaça. Kel Ferretti estava em prisão preventiva desde o final do ano passado. A defesa informou que busca a absolvição e que ele continuará recorrendo em liberdade. Na véspera da data em que se comemora os 19 anos da Lei Maria da Penha, foi lançada em Maceió a cartilha Mulher Alagoana, uma ferramenta importante no combate à violência contra a mulher que já atendeu mais de 5.800 vítimas. A cartilha traz informações sobre o acesso e os serviços oferecidos pela Casa da Mulher Alagoana, um manual prático de orientação. O lançamento foi hoje na sede da unidade, no centro de Maceió. A Casa da Mulher Alagoana foi inaugurada em janeiro de 2021. Em 4 anos, mais de 5.800 mulheres vítimas de violência no estado foram atendidas, uma média de mais de 1.400 por ano, mais de 120 por mês. A Ana foi uma das mulheres acolhidas pela instituição. Ela procurou ajuda depois de sofrer mais uma agressão do ex-marido. Convivi durante 8 anos em um casamento turbulento, que em janeiro desse ano ele me agrediu novamente, que eles dizem que vai parar, mas só dá um tempo. E ele me agrediu no pescoço, eu fui atrás da minha medida protetiva, denunciei ele e na delegacia, a delegada perguntou se tem um local de segurança para ir. Eu disse que não, por quê? Porque era casa de família e ele sabia onde eu morava. Aí foi que ela disse, então vou te encaminhar para a Casa da Alagoana. E ela disse, eu disse, meus filhos, ela disse, seus filhos vão junto. E aqui eu fui muito bem recebida, graças a Deus. E através daqui da Casa da Mulher Alagoana eu consegui meu novo trabalho hoje, que é onde eu trabalho, graças a Deus. E estou aqui para contar para as mulheres que se eu conseguir, elas também
ninguém consegue. A casa reúne no mesmo espaço serviços especializados e multidisciplinares da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. A mulher vem para cá e ela tem todos os equipamentos necessários para que ela realize a denúncia, registre o BO, seja bem acolhida por aqui em multiprofissional, psicóloga, assistente social. Aqui também tem o núcleo da Defensoria da Mulher, aqui também tem os 2 juizados de combate à violência doméstica e temos o principal, que é o abrigamento, que evita o feminicídio e faz com que a mulher se sinta acolhida de verdade. E o trabalho ganhou destaque nacional. O projeto do Tribunal de Justiça de Alagoas conquistou o primeiro lugar na categoria Tribunais do prêmio promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Muito importante a existência da Casa da Mulher durante esses 4 anos, que tem ajudado e solucionado muitos problemas acerca da violência doméstica. Uma ferramenta importante de proteção em um cenário preocupante. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania mostram que só este ano Alagoas já registrou mais de 2.500 violações contra a mulher. Só pouco mais de 300 foram denunciadas oficialmente, 121 na capital, em quase 900 casos. A cartilha tem o objetivo de levar informação a mais mulheres e, na véspera da data que marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, reforça a importância do combate e da denúncia. É importante a gente lembrar que é preciso lutar para diminuir essa violência, né? E como é que a gente diminui? Com cartilhas, com orientação, com acolhimento e com muitas palestras, que nesse Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha completa 19 anos e estamos trabalhando para que mais mulheres tenham acesso à informação, acesso à lei e que a gente lute em conjunto, toda a sociedade alagoana, contra a violência contra a mulher. Vocês não estão só, não aceitem um empurrão, não aceitem um bater, não aceitem um xingamento. Vocês não merecem isso. É isso aí. E a seguir, o pinguim resgatado na Praia do Gunga foi transferido para um aquário em João Pessoa. E a cidade de Quebrangulo se despede do ex-prefeito Marcelo Lima. É depois do intervalo. Até já. Quando alguém te perguntar que rádio você ouve, responda! Gazeta FM. O ex-prefeito de Quebrangulo, Marcelo Lima, foi enterrado hoje. Ele morreu ao ser arrastado pela correnteza do rio Paraíba. Família, amigos e moradores da cidade prestaram homenagens ao político. O dia marcado por despedidas foi na antiga sede da Prefeitura de Quebrangulo, local onde Marcelo Lima esteve durante algumas gestões do município. É uma perda enorme, né? Porque ele era 24 horas, só pensava em Quebrangulo, mas deixa muita saudade. Moradores da cidade acompanharam o velório numa tenda montada em frente ao prédio. Uma grande fila se formou para prestar as últimas homenagens. Família e amigos estavam emocionados com a recente perda. Ele era meu primo legítimo e primo do meu esposo também, legítimo, que morreu mais cedo. E ele era aquele parente que a gente contava em todas as horas difíceis, ele era o primeiro a chegar. Marcelo Lima tinha 65 anos. Agrônomo formado pela Universidade Federal de Alagoas, ele ingressou na vida pública aos 25 anos e foi prefeito de Quebrangulo por 6 mandatos e presidente da ADEAL. Marcelo deixa esposa e 3 filhos. Autoridades lamentaram a perda. Muito inteligente, dava conselhos para os colegas que estavam chegando na Associação dos Municípios Alagoanos, foi fundador, inclusive, então é um camarada que com certeza vai fazer muita falta. Uma perda muito grande para Alagoas, para Quebrangulo, para toda essa região, a gente fica muito triste. Marcelo é um cara que todos os dias da sua vida ele demonstrava o amor pela sua terra. O acidente aconteceu na tarde de ontem, quando o ex-prefeito deixou a fazenda Bonito pelo rio Paraíba do Meio, em direção à cidade de Quebrangulo. Essas são as últimas imagens do ex-prefeito antes de entrar no rio. Ele estava acompanhado do gerente da fazenda, segurando o caiaque. Era um momento de lazer enquanto retornava para casa. Vários momentos do passeio foram registrados e mostram ele tranquilo enquanto navegava. Gostava de adrenalina, ele queria mostrar que aqui é o roteiro turístico. Então ele usou o bote para atravessar o rio, ele andou 8 quilômetros de caiaque dentro do rio.
Agora tinha um local que ele não ia passar. O acidente ocorreu nesta barragem, num trecho do Rio Paraíba. Muita gente estava perto e acompanhou o momento que a correnteza arrastou o ex-prefeito durante o passeio de caiaque. A gente correu. Eu corri pro balneário, derrubei até os portão e para pegar uma corda dentro do meu carro, para salvar ele. O cara caiu embaixo. Quando o cara caiu embaixo, ele caiu de caiaque. Aí a água pegou ele, ficou rodando a água, rodando ele. Moradores conseguiram retirar o ex-prefeito da água e levaram para uma unidade de emergência, mas ele não resistiu às consequências do afogamento e morreu. A Polícia Civil determinou a abertura de inquérito para apurar as circunstâncias da morte. A saída do corpo foi marcada pela emoção. O cortejo percorreu ruas da cidade até a Igreja Matriz, ao som da banda municipal. Ele é muito querido na cidade. O que ele deixou ninguém vai apagar. Só viveu 65 anos, mas vai ter legado para mais de século. Pai, onde o senhor estiver, muito obrigado também a todas as mensagens que estão chegando. Obrigado mesmo. E o Ministério Público Federal denunciou os responsáveis pela extração ilegal de areia numa área protegida em Marechal Deodoro, no litoral sul do estado. As denúncias são por extração de grande porte de areia entre os anos de 2013 e 2023, o que resultou em um prejuízo estimado em quase 8 milhões de reais à União. As investigações mostram que parte da produção foi destinada ao preenchimento das cavidades de salgema exploradas pela Braskem, em razão do afundamento do solo em Maceió. A outra denúncia também aponta a exploração ilegal de areia por outro grupo empresarial entre 2020 e 2024 na região da Praia do Francês. As condutas configuram em crimes ambientais e usurpação de bem da União. De acordo com o MPF, não há condenações criminais e o processo penal segue na Justiça Federal. O pinguim resgatado no litoral sul de Alagoas no mês passado foi transferido hoje para um aquário em João Pessoa. O pinguim foi levado para um aquário na Paraíba com todo o cuidado para que o animal chegasse bem. Esse pinguim ficou conosco aproximadamente 10 dias para se reabilitar, inicialmente, para se estabilizar, para ele aguentar essa viagem. Então, por meio do IBAMA, a gente conseguiu contato com o aquário João Pessoa, que recebeu esse animal devido a outros animais que ele tem em reabilitação. Como, seguindo o protocolo, esses animais têm que ser reabilitados em grupo, a gente resolveu transferi-lo para cá e o tratamento dele vai ser dado continuidade aqui em João Pessoa. O translado correu tudo bem, foi aproximadamente 5 horas de viagem, com algumas paradas para hidratar o animal, e o animal foi entregue. O pinguim apareceu no dia 26 de julho na Praia do Gunga e ficou em quarentena no Instituto Biota, em Guaxuma. O animal foi encontrado por banhistas. Estava bem fraco e na faixa de areia. Ele veio de longe, da Patagônia, no sul da Argentina. Normalmente, os pinguins viajam pelas águas brasileiras durante o inverno, mas dificilmente aparecem pelo Nordeste. Tudo indica que ele se perdeu do bando. 4 dias depois, um segundo pinguim foi encontrado morto na praia de Riacho Doce. Os 2 animais são da espécie pinguins de Magalhães. Vale aqui o alerta, o Biota orienta que, ao encontrar uma ave marinha, não toque no animal, avise imediatamente aos órgãos competentes para que ela seja resgatada e tratada. E o Jornal Nacional hoje começa mais cedo, viu? Às 8 horas é que tem jogo, Palmeiras e Corinthians, logo depois de Vale Tudo, pela Copa do Brasil. Boa noite para você e até amanhã. A L2, oferecimento Centro Auditivo Telex.